Boa tarde a todos. Nós vamos começar agora a apresentação do seminário da doutoranda Raquel Miranda Sampaio, orientada pela professora doutora Maria Raquel Garcia Vega. Ela vai falar um pouco para a gente sobre síntese, caracterização e avaliação do potencial anticancerígeno de compostos de cobre 2 e platina 2 com ligantes de produtos naturais. Bem-vinda, Raquel. Pode começar aí a sua apresentação para a gente. Eu pedi para todos manterem o microfone fechado e usar o chat para as perguntas. Bem-vinda, Raquel. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Raquel, eu sou estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, e eu atuo na linha de pesquisa de bioorgânica e bioinorgânica. O título do meu trabalho é Síntese, Caracterização e Avaliação do Potencial Anticancerígeno de Compostos de Coordenação de Cobre 2 e Platina 2 com ligantes de produtos naturais, sob a orientação da professora Maria Raquel Garcia Vega. Inicialmente, a gente vai fazer uma breve introdução, falando da importância das plantas medicinais. Em seguida, a gente vai fazer uma revisão bibliográfica, depois os objetivos, metodologias, resultados esperados, ineditismo do trabalho e as referências. Vocês podem observar que a gente colocou essa imagem dessa florzinha chamada de Cataranto roseus, né? E ela é responsável pela vinblastina, que é uma substância isolada dessa planta, que é um anticancerígeno, muito utilizado no tratamento de câncer hoje em dia. Bom, o consumo de plantas medicinais pela população para tratar e curar doenças é tão antigo quanto a humanidade. E os países com mais longa tradição no emprego dessas ervas são a China, a Índia e o Egito, que datam de aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo. Um dos registros históricos mais importantes e que está preservado até os dias de hoje é o papiro de Ebers. Esse papiro, ele apresenta 110 páginas, que inclui cerca de 877 prescrições, mencionando cerca de 700 fitoterápicos. Algumas das plantas medicinais descritas no papiro de Ebers e que são utilizadas até os dias atuais são o hortelã, mamona, romã e a linhaça. O hortelã, na época dos faraós, eles faziam uma mistura com menta, pimenta e flores de íris e passava nos dentes a fim de evitar o mau hálito. Hoje em dia, o hortelã ela é utilizado para tratar problemas digestivos. Já a mamona, antigamente, o seu óleo era utilizado como para iluminação, aliás, e na produção de unguento. E hoje ele é utilizado como óleo para freio de carros automotores. O romã, antigamente, as suas sementinhas eram jogadas nas tumbas dos faraós. Por que isso? Eles acreditavam que isso iria trazer a esperança de uma nova vida para o faraó. Inclusive, foi achado alguns resíduos de romã nas tumbas dos faraós. Hoje em dia, a gente sabe que o romã ele é rico em vitamina C, apresenta atividade antioxidante e anti-inflamatória. Já a linhaça, desde antigamente, ela já vem sendo utilizada como laxante. Hoje em dia, a gente também utiliza como laxante para facilitar o trânsito intestinal. E algo interessante, principalmente para nós mulheres, é que a linhaça ajuda a controlar os sintomas da TPM e da menopausa, pois ela é rica em isoflavonas, fitoesteroides e lignanas, que ajudam a controlar os hormônios femininos. O livro mais antigo sobre fitoterapia que se tem conhecimento é o Shenung Pensão Xing, que foi escrito pelo imperador chinês Shenung no ano 200 a.C. Acredita-se que esse livro ele era composto por 3 volumes. No volume 1, apresentava 120 drogas inofensivas e com propriedades estimulantes como o ginseng. No volume 2, 120 drogas terapêuticas e com propriedades potencialmente tóxicas como a peônias.
E no volume 3, 125 drogas com propriedades que exercem ação forte ou violenta sobre as funções fisiológicas, como o ruibardo. Vale destacar que a China até hoje utiliza plantas medicinais para tratar e curar diversas doenças, inclusive a Covid-19. Dados oficiais revelam que 91,6% dos pacientes da província de Hubei e 92,4% dos pacientes a nível nacional foram tratados com a medicina tradicional chinesa. Esses dados foram obtidos em janeiro deste ano. Neste artigo, que foi publicado em janeiro, ele fala de todo o protocolo de diagnóstico da Covid-19 e qual o tipo de tratamento de acordo com os sintomas que aquele paciente estiver sentindo que a China utiliza. E esse protocolo de diagnóstico, ele é dividido em 2 períodos. O período de observação médica, em que tem a manifestação clínica 1 e a manifestação clínica 2. Na manifestação clínica 1, ocorrem sintomas de fadigas com molestia gastrointestinais e eles utilizam um tipo de fitoterápico. Na manifestação clínica 2, os sintomas de fadiga com febre, eles vão utilizar um outro tipo de fitoterápico. Já o outro período é o período de tratamento clínico. Nesse período, ocorreu a confirmação dos casos de Covid. E confirmados os casos de Covid, eles dividem em 3 etapas, de acordo com os sintomas do paciente também, que é casos leves, casos moderados e casos graves. Um fitoterápico muito utilizado nesses 3 casos é a solução de desintoxicação pulmonar. A gente selecionou 3 desses fitoterápicos para a gente comentar rapidamente. Os grânulos de Jinhua Qingjianfang, eles foram produzidos no ano de 2009, durante a pandemia do H1N1, e foi muito eficaz no combate dessa doença. É composto por 12 tipos de ervas medicinais e trata sintomas leves a moderados, como dor de garganta, dor de cabeça, febre, congestão nasal. E, de acordo com os estudos, os pacientes que foram tratados apresentaram melhoria em 8 dias, contra 11 dias com os pacientes que foram tratados apenas com os medicamentos convencionais. Um outro fitoterápico é a cápsula de Lianhua Kengyuan, que apresenta na sua composição 13 tipos de ervas. E a única diferença dos sintomas que a cápsula trata e os grânulos não tratam é o fato que essas cápsulas, elas ajudam a combater as dores musculares. Estudos relatam que a utilização dessa cápsula ocorreu uma taxa de melhora de 19,7%. E a taxa de cura clínica aumentou 12,7%, ocorrendo uma redução na proporção dos casos graves. Já a solução de limpeza e desintoxicação pulmonar é uma solução utilizada quando ocorreu a confirmação dos casos do Covid. E é utilizado tanto para pacientes que são em casos leves, casos moderados e casos graves. Essa solução, ela vai tratar exatamente os problemas pulmonares. E ela é composta por 21 tipos de ervas. Algo muito interessante é que ela foi escrita no ano de 220 pelo Dr. Zhang. Nós estamos no ano de 2020 e ainda assim uma solução, um fitoterápico, né, que foi escrito pela primeira vez no ano de 220, continua sendo utilizado para tratar as nossas doenças atuais. E o que ela faz? Ela inibe a replicação viral e, de acordo com os dados obtidos, ela foi administrada, lá no início da pandemia na China, ela foi administrada em 1.264 pacientes de 10 províncias e 1.214 se recuperaram. Mas vale destacar que esses tratamentos, que o tratamento da medicina tradicional chinesa é feito em conjunto com o tratamento convencional. Este artigo, ele foi publicado agora em junho,
E ele fala de todo o tratamento clínico que a China utiliza para a Covid-19. Desde os tratamentos convencionais, com utilização de antibióticos, antivirais, corticoides, até os tratamentos com medicina tradicional chinesa. E isso só comprova a importância da utilização de produtos naturais na nossa medicina atual. Embora a utilização de plantas medicinais existe há séculos, o isolamento das primeiras substâncias puras do reino vegetal ocorreu apenas no século XVIII, como, por exemplo, a morfina, né, que é um analgésico muito utilizado para pacientes de câncer terminal, e foi extraído da papoula. A estrequinina, extraído da noz vômica, a estrequinina, ela é um pesticida, era muito utilizado para matar ratos, mas devido à sua alta toxicidade, tanto para animais quanto para humanos, foi proibido a comercialização. A quinina, que foi extraída da quina, a quinina, ela foi muito utilizada durante a Primeira Guerra Mundial para tratar malária. Só que, como ela foi muito utilizada, acabou ocorrendo uma escassez dessa substância. E como que eles resolveram isso? Então, eles resolveram sintetizando ela no laboratório, gerando, então, a nossa tão debatida, tão discutida ultimamente, a cloroquina. No Brasil, a utilização de ervas medicinais tem na prática indígena suas bases, que, influenciada pela cultura africana e portuguesa, gerou uma vasta cultura popular. No século XX, iniciou-se, então, as buscas pelos princípios ativos dessas plantas, que já eram muito utilizados, como o boldo do Chile, o orégano, alecrim, o hortelã. E nesse mesmo século, Paul e John, eles descobriram que as substâncias químicas isoladas eram mais eficientes que os extratos. E isso levou à elucidação de diversos compostos químicos, sejam bioativos ou não, mas que acabou desencadeando na descoberta de novos fármacos, como, por exemplo, a atropina, um anticolaginérgico. Quem já fez aquele exame de fundo de olho, né, já deve ter usado esse colírio de atropina, que ele serve para dilatar a vista, a pupila, e um outro medicamento é a escopolamina, como, por exemplo, a gente trouxe o Buscopan, a reserpina, que é um antihipertensivo, a vinblastina, que é um antitumoral, a morfina. E o que a gente pode observar? Que a maioria desses fármacos, eles são alcaloides. Portanto, boa parte dos princípios ativos das plantas advém dos alcaloides. Mas o que são alcaloides? Então, alcaloides são compostos nitrogenados, aminas primárias, secundárias ou terciárias, o que caracteriza a basicidade desses compostos. Mas existem também alcaloides quaternários. E os alcaloides podem ser classificados de diversas formas. Porém, a gente escolheu classificar esses alcaloides de acordo com seus aspectos biosintéticos, como alcaloides verdadeiros, protoalcaloides e pseudo-alcaloides. Os alcaloides verdadeiros, eles são derivados de aminoácidos e apresentam um átomo de nitrogênio no seu anel heterocíclico, como, por exemplo, a morfina e a quinina. Os protoalcaloides, eles apresentam o átomo de nitrogênio fora desse anel heterocíclico, como, por exemplo, a mescalina. A mescalina ela é uma substância alucinógena, então ela é utilizada para tratar depressão, mas a concentração utilizada é bem baixinha. E os pseudos alcaloides, como o próprio nome diz, são falsos alcaloides, né? Eles não se originam de aminoácidos, e sim de vias metabólicas, como, por exemplo, a aconitina e a coniina. A aconitina, ela apresenta uma atividade analgésica e anticoagulante, porém, ela também deve ser utilizada em baixa concentração devido à toxicidade. A coniina, ela foi muito conhecida porque ela foi a substância responsável pela morte do Sócrates, né? Devido às ideias do Sócrates estarem influenciando
os jovens, então ele foi condenado à morte, tomando então o chá dessa florzinha tão bonitinha que parecia inofensiva, chamada de cicuta. Ele tomou esse chá e foi condenado então à morte. Portanto, a dose faz o veneno. As funções dos alcaloides nos vegetais são defesa contra a herbivoria, porque os alcaloides, eles apresentam um sabor amargo e uma alta toxicidade. Então, isso acaba afastando os animais dessas espécies. Reserva de nitrogênio é uma função ainda, mas existem poucas evidências em relação a isso. Reguladores de crescimento, manutenção do equilíbrio iônico devido os alcaloides serem de caráter básico, defesa contra micro-organismos e vírus, e proteção contra raios UV, devido à presença do anel aromático dos alcaloides, que absorve essa radiação UV. Os alcaloides, eles são encontrados predominantemente nas angiospermas, principalmente em algumas famílias, como a Pocinácea, Papaverácea, Solanácea, que a gente destaca a família Solanácea, em especial a espécie Solanocernum, que é o objetivo do nosso trabalho. A Solanocernum, ela é uma espécie predominante na região sudeste do nosso país, principalmente nos estados de Minas e Rio de Janeiro. Ela é conhecida popularmente como Panaceia, que vem do latim de panácia, que significa deusa da cura. Porém, o significado mais empregado é remédio para todos os males, devido à sua atividade biológica. Então, utiliza-se, a população, né, ela utiliza bastante o chá das folhas dessa planta para tratar hiperplasia prostática, diabetes, cânceres e úlceras. E acredita-se que as atividades biológicas dessa espécie está relacionada com os alcaloides presentes nessa espécie, como a cernomidina e a isocernumidina. Esses alcaloides, eles foram isolados pela primeira vez em 2011 por Lopes e colaboradores. A cernomidina, ela foi isolada na sua forma sólida. E isso permitiu com que realizasse o teste de fração de raio-x. Já a isocernumidina foi isolada na sua forma de óleo. Lopes e colaboradores, eles avaliaram a atividade antimicrobiana dessas substâncias e atividade anticancerígena, e observaram que a cernomidina conseguiu reduzir em 50% as células de câncer de colo retal. Porém, nenhuma das duas apresentaram atividade antimicrobiana. Então, será possível melhorar a atividade desses alcaloides ou fazer com os que não tinham atividade possam vir a ter? De acordo com a literatura, a presença de um íon em um composto orgânico, isso pode ativar ou aumentar ainda mais a atividade biológica daquele composto, formando então os compostos de coordenação. Esses compostos de coordenação, eles apresentam um sítio ativo de metal, né? Um átomo metálico, que é o ácido de Lewis, é um receptor de elétrons. E ligado a esse metal vai estar os ligantes, que são doadores de elétrons, como, por exemplo, a hemoglobina, em que apresenta o sítio ativo de ferro, a clorofila, magnésio, a vitamina B12 de cobalto, e a enzima catalase do tipo M, que está presente no nosso organismo, que apresenta o sítio ativo de ferro, e um anel porfirínico ao seu redor, que é o mesmo anel da hemoglobina, né? Essa catalase, ela está presente no nosso organismo e ela é capaz de degradar o peróxido de hidrogênio, transformando em água e oxigênio. E nisso que a gente envelhece, ocorre a diminuição das metaloenzimas do nosso organismo e a diminuição da catalase também, o que desencadeia a uma maior quantidade de peróxido de hidrogênio no meio.
O peróxido de hidrogênio é uma espécie reativa de oxigênio. Então, ele leva a célula a uma condição de estresse oxidativo. Isso pode desencadear em algumas doenças e pode desencadear também nos tão temidos cabelos brancos por nós, mulheres. Porque o que acontece? O peróxido de hidrogênio, ele acaba bloqueando a síntese de melanina, que dá a coloração da nossa pele e do nosso cabelo. Então, começa a surgir mais e mais cabelos brancos. Um dos compostos de coordenação mais conhecidos é a cisplatina, né? Apresenta atividade antineoplásica e ela foi descoberta pela primeira vez no ano de 1844, porém somente em 1893 que foi elucidada. Então, ficou esquecida por um tempo, quase um século, até que Rosenberg e colaboradores foram fazer um estudo verificando o efeito do campo elétrico sobre culturas de bactérias da Escherichia coli e observaram que a mitose dessas bactérias estavam sendo inibidas, mas não pelo campo elétrico, e sim pela cisplatina que estava formando naquele meio. Então, no ano de 1971, iniciou-se os testes clínicos da cisplatina. No ano de 1978, foi aprovado para tratar câncer de próstata. E até hoje, a cisplatina é utilizada não só para tratar câncer de próstata, mas diversos tipos de cânceres. Diante do advento da cisplatina, começou a surgir diversos análogos, como a carboplatina, a oxalaplatina. E isso impulsionou o emprego de metais de transição para a pesquisa e o desenvolvimento de novos fármacos. Assim, o objetivo geral do nosso trabalho é isolar e caracterizar os alcaloides cenomidina e isocenomidina do extrato metanólico das folhas da espécie Solanum cernum, sintetizar, caracterizar e avaliar o potencial anticancerígeno de compostos de coordenação de cobre 2 e platina 2 obtidos com alcaloides como ligantes. A metodologia empregada, a gente vai utilizar algumas técnicas, como, por exemplo, a ressonância magnética nuclear, a espectroscopia na região do infravermelho, análise elementar de CHN, determinação de pontos de fusão ou decomposição, espectroscopia eletrônica UV-Vis, ressonância paramagnética eletrônica e difração de raio-x. Uma outra metodologia utilizada vai ser a extração ácida do extrato da Solanum cernum. Como que é feita essa extração? A gente pega um pouquinho do extrato da Solanum cernum e vamos solubilizar em hexano. E iremos acrescentar no funil contendo HCl 5%. Isso vai fazer que os alcaloides que estavam presentes no meu extrato se solubilize, se forme sal. Então, ele vai solubilizar naquele meio. Depois, a gente vai conseguir separar a fase orgânica da fase aquosa. E os nossos alcaloides, provavelmente não, os nossos alcaloides vão estar na fase aquosa. Em seguida, a gente vai adicionar o hidróxido de amônio para fazer com que esses alcaloides que estavam na forma de sal voltem a ficar na forma de base. E será levado de novo para o funil, o qual a gente vai adicionar clorofórmio e vamos separar as fases de novo. Só que dessa vez, os alcaloides vão estar presentes na fase clorofórmica, na fase orgânica. Levaremos, então, para um evaporador rotatório até a gente obter a fração enriquecida de alcaloides. Em relação às propostas de síntese dos compostos de coordenação, a proposta para o composto 1 é fazer uma reação na proporção 1:1 da cenomidina com o sal de cobre, formando, então, um composto pentacoordenado. Na proposta para o composto 2, é uma reação 2:1, 2 de cenomidina para 1 do sal de cobre, formando um composto hexacoordenado. No composto 3, a gente vai fazer a reação 1:1, mas com sal de platina, formando um composto tetracoordenado. E na proposta 4, vai ser uma reação 2:1, formando um composto hexacoordenado. Vale destacar que são apenas propostas, né? A gente não sabe exatamente qual tipo de reação vai acontecer, se realmente vai ser esse composto, mas é o composto que a gente deduz que vai ser gerado. Então, é uma proposta de síntese.
Uma outra metodologia vai ser os ensaios biológicos, em que a gente vai utilizar a cultura das linhagens de células de origem neoplásica. A linhagem utilizada vai ser U937, que é a célula humana de linfoma histiocytíco. Vai ser feita uma suspensão dessa célula, depois vai ser replicada a cada 2 dias, e depois a gente vai verificar a avaliação da viabilidade celular dessa solução, utilizando, então, o MTT. O MTT, ele apresenta uma coloração amarela e é solúvel em água. E o que ele vai fazer? Ele vai quebrar essa ligação e estabilizar esse íon através da ação da redutase mitocondrial, formando, então, um formazan de coloração púrpura e insolúvel em água. Em relação aos resultados esperados, a gente espera isolar e caracterizar os alcaloides cernomidina e ou isocernomidina, ter êxito na síntese de complexação desses alcaloides a íons de cobre 2 e platina 2, caracterizar os complexos obtidos por métodos espectroscópicos, CHN, ponto de fusão ou decomposição de fração de raio-x, ES e EPR, e ter uma boa avaliação do potencial anticancerígeno dos compostos de coordenação. Portanto, esse projeto é um projeto inédito, promissor e inédito, pois visa desenvolver compostos de coordenação com alcaloides como ligantes. De acordo com a literatura, não existe trabalho semelhante até o momento. As referências utilizadas, e eu gostaria de agradecer a minha orientadora, a professora doutora Maria Raquel, que me apoiou, me apoia, né, nesse novo caminho, né? E o professor Rodrigo, né, que ele está muito presente também nesse meu trabalho, e o pessoal do meu laboratório. Obrigada. Obrigado, Raquel. Ótima apresentação também, fico muito feliz. Parabéns a Raquel, a você. Eu queria anunciar a presença do professor Raimundo Braz, né? Parabéns, professor Braz. Está vendo que a gente está conseguindo atingir uma boa parcela de pessoas. Então, eu vou abrir agora para as perguntas. Muito interessante o seu trabalho, unindo a bioorgânica com a bioinorgânica, que é a proposta do programa. Em lugar algum, a gente conseguiria fazer essa proposta, então o PGCN está de parabéns por permitir essa mistura de conhecimento, isso é muito legal. Então, vou abrir aqui tem muitos parabéns aqui para você no chat, parabéns, saudades do professor Braz, a Raquel Garcia. A linhaça foi muito interessante, eu achei que a linhaça era uma coisa recente, você trouxe para a gente uma informação lá para trás da linhaça. Eu achei que tinham que arrumar uma coisa útil para a linhaça, daí todo mundo resolveu comer linhaça. Né? Então... E algo que eu descobri nessa pesquisa que eu achei interessante é o fato de controlar TPM, menopausa. Isso é uma informação que eu não sabia. Bem, então, todo mundo aqui está aprendendo com vocês. Vocês são os professores da nossa nova era. O Michel quer falar alguma coisa. Michel, pode falar aí. O professor Ivo quer fazer uma pergunta. Cadê? Então, ele pode fazer. Ele pode abrir o microfone ou escrever no chat. À vontade. Okay. Posso falar, Sérgio? Pode. Deve. Oi, Raquel. Parabéns pelo seu seminário. Foi muito esclarecedor. Você já comentou aí. Eu só queria saber... por que a escolha desses metais aí? O que você pensou em escolher? Platina e zinco? Qual outro? Platina e qual outro? E o cobre. E o cobre. Você sabe que o cobre e o ferro formam uns cristais muito bonitos, são fáceis de fazer complexos. Agora, a platina já é um pouquinho mais complicado, né? Do que, né? Por que você pensou nesses metais aí? Então, o cobre foi devido a essa possibilidade de ser fácil de formar cristais, né? Geralmente ele tem uma alta rentabilidade e os compostos de cobre geralmente são solúveis em água. A platina é meio difícil realmente de formar cristais, mas baseado em vários estudos, né, com compostos de coordenação de platina, a gente vai tentar arriscar essa possibilidade para ver se é possível, porque os alcaloides que a gente está visando isolar, eles são, assim, parecem ser fáceis de complexar no metal, né? Então, por isso que a gente escolheu a platina e o cobre.
Entendeu? Só que a platina não é meio arriscado, até porque a platina é cara, né? Mas eu acho o mais difícil é a complexação dela, entendeu? Mas eu não sei, assim, também como que vai ser mediante seu alcaloides. Eu sei que tem um trabalho, já tinha feito no passado, com marinas, entendeu? Foi uma aluna da Cristiane. Agora, eu acho muito bom o que o Sérgio falou, que a gente está misturando a parte química de produtos naturais da bioinorgânica, né? E agora está usando alcaloides, né? Então, eu quero te dar os parabéns e a sua orientadora pela a escolha da classe substâncias. Eu sou meio suspeito para falar, né? Porque eu tenho trabalhado com esse alcaloide nesses últimos 20 anos aí, né? Mas vocês estão de parabéns pelo projeto aí, né? Espero que dê certo, entendeu? E sucesso para vocês aí, ok? Obrigado. Obrigada. Obrigado, Ivo. Vamos ver aqui se tem mais perguntas. O Ivo é o rei dos alcaloides. Raquel, a platina é mais cara, tem histórico de atividade. A platina já é uma questão histórica, né, Raquel? Porque ela já era utilizada. Então, a Raquel já trabalhou com o pessoal... Opa, passou um trem aí. A Raquel já trabalhou com o pessoal da bioinorgânica, agora ela está levando com o pessoal da bioorgânica, juntando tudo. Isso é maravilhoso. Vou abrir aqui, se não tiver mais perguntas, a gente vai encerrar. Parabéns a todos. Nós estamos nos encontrando em várias plataformas. Raquel, pode falar. Não, eu acho que ajuda nessa interação, sempre no início é mais complicado, até nas nossas reuniões, várias reuniões que a gente vem tendo de forma remota agora, acho que no final do seminário, na hora das perguntas, podemos incentivar as pessoas a abrirem a câmera, que aí a gente se vê um pouco, mata a saudade, se arruma, né? Para aparecer. E aí quebra um pouco mais o gelo, eu acho, né? Que com a carinha, assim, uma letrinha assim só aqui, né? Porque é o jeito, pelo visto, que a gente vai, além de estar acrescentando, a gente aprendendo, correndo atrás de equipamento e de aprender a fazer de forma diferente nosso trabalho, isto, pelo que se vê em relação à vacina, nós vamos entrar em 2021 ainda nesse formato e provavelmente janeiro, fevereiro, por todo esse tempo que a gente esteve para reestruturar essa nova realidade de interação, né? A gente deve estar janeiro, fevereiro nesse formato e fazendo nossas tarefas assim. Então, é interessante quebrar o gelo, a gente conversar, não ter esse medo de errar, né? Porque todo mundo erra. Pergunta parece que é boba às vezes, mas são perguntas que podem acrescentar alguma coisa, te dar outras ideias e tal. Eu achei interessante a pergunta do Sérgio sobre outras solanáceas, porque é importante, Raquel, que você conheça seu material de trabalho, não somente a sua planta, a gente acaba se apoderando da planta, a sua, mas como aonde ela está inserida. Com certeza você não vai esquecer mais isso e vai correr atrás de outras classes também, porque for focado no alcaloide. Mas saponinas esteroidais são, inclusive, marcadores taxonômicos da solanácea, né? Solansolina, outros tipos de alcaloides que tem aí também. Só isso, Sérgio. Obrigado, Raquel. Se alguém mais quiser se manifestar, a gente coloca. Eu sei que as pessoas também têm os seus horários, mas parabéns, muito obrigado, professor Braz, pela presença. Obrigado, Raquel, obrigado a todos. Vamos encerrar a gravação e até quinta-feira que vem, na nossa próxima rodada de seminários, que já está lá programada.